Olá! O Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelo WhatsApp, YouTube ou no site do Lar do Amor. Eu sou o Daniel Ottoni e é com muito carinho e muita alegria que damos início à leitura desse Evangelho que é para todos nós, um Evangelho de amor, de encontro com Jesus. Nesse momento, é muito importante nossa união com o plano espiritual para que haja harmonia em nossos lares e em nossa mente. O Evangelho no Lar deve ser realizado preferencialmente uma vez por semana e pode ser feito em família ou individualmente. É de preferência que se escolha sempre o mesmo dia da semana e o mesmo horário para que seja realizado. Sejam muito bem-vindos. Busquem um ambiente calmo. Coloquem um copo d'água ou uma garrafa d'água sobre a mesa para que a mesma seja fluidificada pelos espíritos amigos. Iniciemos agora um momento de sensibilização para que esse possa ser um momento especial enquanto Jesus visita os nossos lares. Farei uma leitura preliminar do texto retirado do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido dos Xavier. Vamos ao capítulo 97 desse livro. O Verbo é Criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus. Mateus, capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do Verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar o fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a eliminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia.
Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Vamos agora acalmar nossas mentes e nossos corações. Respirar profundamente. Pensar em Deus. Esqueçamos nossos problemas, os problemas do mundo, nossas mágoas. Permitam que apenas energias boas entrem em nós e que apenas os espíritos superiores penetrem em nossos lares. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 8 ao 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: quem tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas é o que sai da boca do homem que o lameia. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro,
ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 1, versículos 1 ao 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu então começou a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? São Lucas, capítulo 11, versículos 37 ao 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Foi por isso que o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Foi a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, não se chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder se apoiar para fazer o mal, ou falsa ou facial em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, de dizer calúnias e de fazer o mal ao seu próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza no coração. Essa passagem do Evangelho nos serve de alerta para a constante necessidade de vigiarmos nossos pensamentos e atos, em vez de julguemos as aparências exteriores e julguemos os próximos. Lembremos sempre, e antes de tudo, de fazermos uma autocrítica de nossos pensamentos e comportamentos, buscando sempre seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo na sua essência, no que há de mais simples, de mais verdadeiro e de mais importante.
Nos vigiemos sempre para que não nos deixemos levar pelos ensinamentos do homem que só visam a forma e as maneiras exteriores e não o fundo, a essência da alma. Observemos sempre com cuidado e atenção a essência da alma, a essência dos nossos pensamentos, a essência dos nossos comportamentos. Busquemos sempre nos aproximarmos o máximo possível da perfeição, para que assim possamos nos aproximar de Deus. Que a verdadeira luz, que a verdadeira palavra e que o jugo do Senhor esteja sempre conosco. Agradecemos a assistência dos espíritos superiores, dos nossos amigos espirituais, nesse momento de realização do Evangelho do Lar. Que a paz, a harmonia e a felicidade preencham nossas mentes, nossos corações, nossos pensamentos e os lares de todos nós. Até breve.